Três correntes atuam sobre o suporte da figura, criando uma força resultante de 500 libras de intensidade. Se duas das correntes estão submetidas a forças conhecidas, como mostrado, determine a orientação θ da terceira corrente, medida no sentido horário, a partir do eixo positivo, de modo que a intensidade da força F nessa corrente seja mínima. Todas as forças estão localizadas no plano XY. Qual é a intensidade de F? Dica: determine primeiro a resultante das duas forças conhecidas. A força F atua nessa direção. Aqui está a figura. Então vamos lá. Passo 1. Traçamos o plano cartesiano e retiramos os dados da questão. Então aqui está o plano cartesiano, eixo X, e depois eu tracei o eixo Y. E coloquei aqui ao lado os dados da questão. A força 1, 300 libras, força 2, 500 libras, e a resultante ele diz que vale 500 libras. Passo 2. Colocamos as forças no plano cartesiano. Então, peguei essa força 1 de 300 libras, formando um ângulo de 30 graus com horizontal, e coloquei aqui, você está vendo. Depois, peguei a força 2 de 200 libras, formando um ângulo de 90 graus com horizontal, e coloquei aqui, apoiado em cima do eixo Y. Depois peguei essa força que está na terceira corrente e com um ângulo desconhecido, coloquei aqui. Passo 3. Traçamos retas paralelas às forças, onde elas se cruzarem, traçamos a força resultante. Então aqui, tracei uma reta paralela à força F2 e depois uma reta paralela à força F1. Onde elas se cruzaram, coloquei aqui um pontinho. E agora só foi traçar a força resultante. Onde a força resultante ela tem origem, na origem das duas forças, F1 e F2, e extremidade, onde elas se encontraram, as projeções. Então essa força resultante, entre F1 e F2, vamos calcular ela. Vamos dar o nome de F'. Veja bem, pessoal, que essa força resultante que nós estamos calculando é a força resultante entre F1 e F2. É diferente desse R que ele deu aqui na questão. Depois vamos ver isso aí detalhadamente. Passo 4. Escolhemos a força fixa e circulamos. Eu tenho a força 1 e F2. Então, vou escolher F2. Então, fixei ela e circulei. Passo 5. Movemos a força não fixa para a sua projeção. Então, se essa é a fixa, essa é a não fixa. Então, peguei a força F1 e movi para a sua projeção que está aqui. Ó. Então, aqui está F1, que vale 300 libras. Passo 6. Achuramos o triângulo que vai ser usado para melhor visibilidade do problema. Então, achurar, ou seja, pintar. Então, está aqui o triângulo todo pintadinho. Passo 7. Prolongamos a força fixa e colocamos o ângulo V entre o prolongamento da força fixa e a projeção da força não fixa. Então, foi o que eu fiz aqui. Peguei aqui a força fixa, dei um prolongamento e coloquei o ângulo V aqui. E quem é V? V é igual o ângulo formado entre as duas forças. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho F1 e F2. O ângulo formado entre elas é 30 mais θ mais FFE. Aí o que acontece? Como eu tenho aqui incógnitas, não tem como calcular esse ângulo V. Então, eliminei. Passo 8. Aplicamos a propriedade dos ângulos suplementares e descobrimos o ângulo FFP. Então, eu tenho aqui o ângulo FFP.
o ângulo formado entre a força fixa e a projeção. Veja que não tem como a gente calcular ele diretamente, como eu falei, por um suplementar, porque eu vou precisar do valor de V, e V eu não tenho. Mas eu posso achar esse ângulo de uma outra maneira. Se você olhar direitinho aqui, ele disse para a gente lá, olhando quando a gente transportou a força 1, olha, a força 1 formava 30 graus com a horizontal, então eu vou transportar do mesmo jeito. A força 1 para cá formando 30. Só que se você for olhar, se você pegar esse ângulo FFP e somar com 30, ele forma um ângulo de 90 graus. Então tem como calcular indiretamente FFP. Então FFP mais 30 graus é igual a 90 graus. Então FFP é igual a 90, passa para cá menos 30, FFP é igual a 30 graus. Passo 9. Colocamos no triângulo os ângulos FFR e AF. Então aqui está o ângulo FFR, o ângulo formado entre a força fixa e a resultante. A gente não sabe ainda quem é ele. E o AF, que é esse aqui, o ângulo que faltava. O AF, a gente sempre, geralmente, no caso, a gente acha assim, através dos ângulos alternos internos. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem a força não fixa e sua projeção não fixa, que é essa paralela. E a resultante é a transversal. Então, quem é AF? É o ângulo formado entre a projeção da força não fixa e a resultante. Então, alterno, passando para o outro lado, e interno, ficando entre as paralelas, a gente vamos calcular esse ângulo aqui, o ângulo formado entre a força não fixa e a resultante. Então, vai ser quem esse ângulo? 30 mais θ. Então, AF é igual a esse ângulo aqui, 30 mais θ. Então, AF é igual a 30 mais θ. Então, mais tarde, a gente vai calcular esse ângulo AF. Próximo passo. Passo 10. Observamos se algum ângulo do triângulo está entre duas forças conhecidas. Se estiver, aplicamos a lei dos cossenos. Então, a gente está vendo aqui que esse ângulo aqui, FFP, a gente calculou, que é 60. A gente tem que ver se tem duas forças entre esse ângulo. A gente está vendo aqui que tem a força F2 e a força F1. Então, nesse caso, eu posso aplicar a lei dos cossenos. Então, o que diz a lei dos cossenos? Você vai pegar essa resultante que está aqui, F', eleva ao quadrado, é igual. Aí você pega os outros dois lados que está aqui, eleva ao quadrado, então fica 200 ao quadrado, mais o outro lado, que é quem? 300 ao quadrado, menos duas vezes essas forças que você colocou aqui, é 200 vezes 300, vezes o cosseno do ângulo considerado, ou seja, aquele ângulo que está entre as forças, que é quem? 60 graus, que é o FFP. Resolvendo essa conta aqui, você vai achar que F' vale 264,6 newton. Passo 11. Aplicamos a lei dos senos. Então, aqui vai ficar seno de FFR, seno de FFP e seno de AF. Qual é o lado que está na frente do ângulo FFR? Então, FFR, o lado que está aqui na frente é esse aqui, F1. Quem é o lado que está na frente do ângulo FFP? Então, o lado que está na frente do ângulo FFP é esse aqui, que é a força que a gente quer saber, que é F'. E quem é o lado que está na frente do ângulo AF? Aqui está o ângulo AF, o lado que está na frente é esse aqui, o F2. Só substituindo, quem é F1? Ele deu na questão que é 300. Quem é F'? Acabamos de encontrar, 264,6. E quem é F2? Ele deu na questão que é 200. FR, quem é esse ângulo aqui? Vamos calcular ele. Quem é o ângulo FFP? Ele deu aqui na questão que vale 60 graus. Coloquei aqui 60 graus.
E esse ângulo AF a gente vai calcular. Então a gente pode usar esses dois valores aqui para fazer a conta. Então vamos lá. Esse número vezes o que você está querendo, você pega ele e coloca aqui embaixo. E os outros números multiplicados, você coloca aqui em cima. Fica 300 vezes seno de 60. Então, quem é o seno de AF? Então, você quer saber que é um ângulo AF, é só você fazer 200 vezes seno de 60, dividido por 264,6. Achando ao inverso do seno, você achou que esse ângulo mede 40,9. Então, o ângulo AF é 40,9. Mas ele quer saber θ. É só a gente voltar lá para o problema. Ó, o AF que acabamos de descobrir foi 40,9, 30 mais θ. Quem é θ? 40,9 menos 30. Θ é igual a 10,9 graus. E quem é a força F que ele queria na questão? Ó, veja bem. Como ele disse aqui na questão, voltamos aqui só para a gente ter uma ideia. Ó, ele disse que a intensidade da força F nessa corrente seja mínima. Como ele quer no problema que a intensidade da força F nessa corrente seja mínima, logo as forças F1 e F2 devem ter resultantes F' na mesma direção de F. É por isso que no início do problema eu decompus F1 e F2 na direção de F. Como é que vamos calcular essa força F? Ó, para que no final a resultante seja 500 libras de intensidade, como ele diz no problema, devemos fazer uma força F que somada, no caso, mesmo sentido, né? A gente tem F e F' no mesmo sentido. Então, somada F, essa F com essa F' dê essa resultante aqui que ele está querendo. Então, a gente tem, se pegar essa força F mais F', tem que dar o resultante que ele está dando. F eu não sei quem é. F' eu acabei de encontrar, 264,6. E R é igual a 500. Então, F é igual a 500, passa para lá, menos 264,6. F vai dar 235,4. Ou seja, F é igual a 235 newton. Muito obrigado aí, pessoal.